Mais 1 sobre x menos 1. Isso variando de quanto, hein? De 0 a 1. Tá? Então, isso é o limite com u tendendo a 1. Um cedo de quem? De metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de u mais 1 sobre o quê? U menos 1. Tá? Tá certo? Menos logaritmo natural de 1, que é 0. Então, isso aqui. Mas qual é o limite disso? Ó? Quando u tende a... Quando u tende... É o módulo. Quando u tende a 1, para onde é que tende isso aqui? Hã? Módulo. Módulo é mais infinito. Então, e aí, para onde é que tende o logaritmo? Mais infinito. Metade tende a quê? Mais infinito. Ou seja, a integral diverge para 0. Se ela diverge para 0, ela diverge para qualquer outro número. Porque nós já sabemos que se essa integral converge para um C, ela converge para todo D. Tá? Qualquer que seja o D aqui. Ou seja, se ela converge para um valor de C, ela converge para qualquer valor de C. Então, daí, a integral de 0 a 1, como ela diverge, a integral de quanto? De menos 1 a 1. De 1 sobre quem é? 1 menos x2. Essa integral o quê? Diverge. Pronto, ela não converge, ela diverge. Tá? Dá mais enfim. Bem, agora vamos... Tá? Agora vamos ver outro tipo de impropriedade. E não vai parar. E não para aí não, viu? Eu vou abordar alguns casos. Diga. Não precisa fazer o limite por tender a menos 1. Não, porque ó, o resultado que eu aparquei aqui, ó. Resultado. Se existe C, detalhe estão nas notas, tá? Se existe C no intervalo aberto AB, então que essa integral converge e essa também converge, então essas duas convergem para qualquer valor D. Ou seja, se essas duas convergem para um valor de C no meio do intervalo, elas convergem para qualquer valor de C no meio do intervalo. Então, meu amigo, se uma delas diverge, se essa daqui diverge, ela diverge qualquer que seja o C aqui. Então, eu não vou ter isso aqui, ó. Não existirá C, tal que essa converge e essa converge. Mas não precisa, porque eu quero saber essa convergência. Olha a definição. Essa integral converge, ou seja, a função f é integrável no aberto, quando existe um C real tal que as duas convergem. Okay. Essa I não é ou não, é I. Tal que essa e essa convergem. Se uma não converge para um número, pronto. Não converge para nenhum número. Então, você não vai ter a existência de um número tal que as duas convergem. Entendido? Ela não converge para 0. Então, ela não converge. Se a integral de 0 a 1 diverge, a integral de C a 1 diverge, qualquer que seja o C no intervalo aberto menos 1. Então, eu não vou ter isso aqui. Eu não vou ter a integral de C a 1 convergindo e a integral de 1 a C convergindo para a integral de quanto? De C a 1 convergindo e a integral de menos 1 a C convergindo para algum C. Não pode, não existe isso. Então, morreu, tá? Não precisa ir para o outro caso. Tá certo? Aí já morreu. Tá? Agora... Em essa convergindo, se fosse o caso dessa daqui convergir, você teria que olhar para a outra.
Que não necessariamente vai convertir, né? Que não necessariamente vai convertir. Né? Tá? Você tinha que olhar para outra. Que poderia convergir. E também poderia não convergir. Mas o fato de uma convergir não garante que as duas convergem. Tá? Você pode ter uma convergindo e a outra não, para um ser. Ela vai convergir em dois. Como é? Se a função for par, tem a correlação. Converge em um, converge em outro. Se a função for par, se a integral de A mais infinito converge, por mudança de variável, a integral de menos infinito a menos A converge. E se a integral de A mais infinito converge, a integral de menos infinito a menos A converge, a integral de menos infinito a A converge. Então, se for par, a integral de A mais infinito converge, a integral sobre a reta converge. Certo? No caso da função ser par. Vocês entenderam o que ele disse? Se a integral de A positivo, digamos, se a função f, não precisa nem o A ser positivo. Você tem uma função f que é par sobre a reta. Se existe um A, tal que a integral de A mais infinito converge, por ela ser par, por mudança de variável, a integral de menos infinito a menos A vai convergir. Que vai ser o mesmo integral de A mais infinito. Mas se a integral de menos infinito a menos A converge, a integral de menos infinito a A converge. Então você tem a integral de A mais infinito convergindo e de menos infinito a A também convergindo. Então a integral converge. Entendeu a lógica da coisa? Mudança de variável aí. Mas deixa eu colocar o último caso que eu vou abordar, que é o seguinte, ó. Sejam A real e F, tá certo? Uma função contínua no intervalo aberto A mais infinito. Ó. O primeiro caso que eu abordei aqui foi contínua no intervalo A fechado mais infinito. Mas uma função contínua aqui, tal que o limite de f de x, com x tendendo a A por valores maiores do que A, não é um número real. Porque se for um número real, a integral não é imprópria no A, a integral que eu vou mencionar, tá? Integral de Riemann, mesmo que ela não seja contínua em A, tá? O negócio é isso aqui, ó, o limite não é um número real, é isso que pega, tá? Que gera a impropriedade. Tá bem? Seja aí uma função contínua aqui, tal que esse limite não é um número real. Aí o teorema é o seguinte, ó. Se existe C, se existe um C real, tal que a integral de A, se existe o C real, não. Perdão, deixa eu corrigir. Se existe C pertencente ao intervalo aberto mais infinito, tal que essas duas integrais, a integral de AC da F. Essa integral é imprópria onde, hein? Nessas hipóteses, nessas circunstâncias, somente em A. Ela não é imprópria em C, porque a função é contínua no intervalo AC fechado. E a integral de C a mais infinito da F, se existe um C no intervalo aberto, tal que essas duas integrais convergem, então essas duas e essa integral é imprópria só em mais de ver, ela não é imprópria em C, porque aqui a função é contínua em C mais infinito. Aí a impropriedade é
a exposta na aula passada, tá? Então, ó, se existe, nessas circunstâncias aqui, se existe um C aqui, intervalo aberto, tá, que essa integral e essa convergem, então essa integral de A a D da F e a integral de quem? De D a mais infinito da F, essas duas integrais convergem e a soma dessa com essa mais a integral de quem? De C a mais infinito da F é igual a quê? A integral de A a D da F mais o quê? A integral de D a mais infinito da F. Ou seja, se para algum C, basta que exista um C, se para algum C essas duas integrais convergem, ou seja, essas duas integrais são números reais, então essas duas são números reais, então essas duas integrais convergem e essa soma é igual a isso aqui, qualquer que seja D pertencente a quem? Então, eu faltei botar aqui, né? Dado D não existe. Dado D no intervalo A mais infinito, dado D no intervalo A mais infinito, essas duas integrais convergem e essas somas são iguais. Ou seja, essa soma independe do C. Outra forma de dizer isso aqui. Se essas duas integrais convergem para algum C no meio desse intervalo, elas convergem para qualquer valor de C no meio desse intervalo. E essa soma independe de C. Resultado baseado nos resultados. Aí nós dizemos, aí vem a definição. Nós dizemos que F é integrável aonde? Em A mais infinito. Quando existe C aonde? Em A mais infinito. Tal que a integral de A a C da F converge e a integral de C a mais infinito converge. E neste caso, essa soma, a integral de A a C mais a integral de C a mais infinito é denominada integral própria de F aonde? Em A mais infinito. Sendo denotada por quê? Integral de A a mais infinito. Isso vale também se for um intervalo que menos infinito A. Eu acredito que vocês já sejam capazes de enunciar a versão. Tá? Menos infinito A aberto. Entendeu? Então, bem, esse resultado aqui, baseado em resultados da aula passada, que está bem explicado nas notas, faz todos os detalhes, é que permitem esta definição. Essa definição só é possível por causa disso aqui que está aqui, preto. Ó. Se existe C aqui, tal que essas duas convergem, então, para todo D aqui, essas duas convergem e essa soma é igual a essa. Tá? Pronto. Aí vamos a um resultado. Ó, a função, eu pergunto assim, a função f é integrável em 1 mais infinito? Mas me permitam logo escrever desse jeito. Ó, eu vou perguntar assim, ó. A integral de 0 a mais infinito de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Essa integral converge? Tá assim. Ou seja, eu estou perguntando se essa função é integrável no intervalo aberto 0 mais infinito. Por que que o intervalo é intervalo aberto? Ou seja,
Por que ela é imprópria também no zero? Porque quando você pega o limite dessa função com x tendendo a zero por valores positivos, dá quanto? Mais infinito. Então você tem uma impropriedade da integral no zero. A função, você sabe que ela é contínua no intervalo zero aberto mais infinito. Tá certo? Perdão. Não é o intervalo zero, não. Errei. É 1. Aqui no zero é no 1. É no 1. Tá? Corrigi aqui, eu escrevi errado. É no 1. De novo, qual é o limite de f de x com x tendendo a 1, por valores maiores que 1? Mais infinito. Tá? Repare se eu botasse no zero, aí dava mais problema ainda. Eu tinha impropriedade aqui. Isso aqui faz sentido perguntar, tá? Mas aí eu tenho que... É um outro caso, porque aqui eu tenho impropriedade aonde? Eu tenho propriedade... Não, que não faz nem sentido. Desculpa, perdão. Não faz nem sentido porque raiz quadrada de é 1. Está todo errado, tá? Esqueçam a besteira que eu falei. Tá? Porque... esqueçam, por favor, a besteirada que eu disse. É de 1 a mais infinito. E nas notas está correto. Eu que me equivoquei. Vamos ver. Então, limite no 1, que é o intervalo 1, mais infinito. Ninguém está trabalhando nos complexos aqui, como você bem falou, então... O problema é aqui. E ela continua sendo... É também o caso de uma função que é imprópria no 1. A integral é imprópria no 1, porque o limite disso aqui, com x tendendo a 1, por valores maiores que 1, é mais infinito. Tá? Esse aqui tem limite 1, esse aqui tem limite 0 por valores positivos, então dá mais infinito. Então vamos lá. Vamos pegar o quê? Ó. O que é que eu faço aí? Escolho um ponto. 2. As notas eu escolhi 2. Então tem. Quem é a integral de 2 a mais infinito de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1? Isso aqui é o quê? É o limite com u tendendo a quanto? Mais infinito. Da integral de 2 a u de quem? De u sobre x vezes raiz de 2 menos 1. Então isso é o quê? Uma água. Tem sim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu terminar por esse exemplo. Qual é essa integral aí, hein? É o quê? Arco secante de quem? Do módulo de x, tá? Então fica o limite com u tendendo a quê? Mais infinito do arco secante do módulo de x de quanto? 2 a u. Então isso aqui fica o limite com u tendendo a mais infinito do arco secante do módulo de u, que é u, né? Que é u, menos o arco secante de 2. Tá certo? Bem, quando u tende a mais infinito, para onde é que tende o arco secante de u? Tende a quê? Π sobre 2. Então isso aqui dá π sobre 2 menos o arco secante de 2. É só você fazer um desenho aqui bem pequenininho, ó.
Faz o desenho aqui, ó. Um gráficozinho.